ligados no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, com bastante informações. Vou atualizar para vocês a situação do Diego Souza. O Vasco abriu negociações com um novo zagueiro também reserva da equipe do Cuiabá. E como eu já via cantando a pedra, Carlos Brasil será praticamente aí efetivado a diretor executivo de futebol por incompetência da atual diretoria do Vasco da Gama. E o Alexandre Pássaro deu uma entrevista ao Globoesporte.com e criticou muito a política do Vasco, disse que atrapalha bastante o dia a dia do clube. Essas e outras informações eu vou trazer para vocês após a vinheta. Agora que já rodou a vinheta, eu vou te pedir para deixar aquele like marotaço que ajuda a gente. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. E segue a gente lá pelo Instagram, que a gente também dá bastante informação por lá. Bom, vamos começar o nosso vídeo aí. Gostaria até de pedir uma licença poética aqui, porque olha, o Vasco é incrível. Tem uma música do Cazuza que diz, né, o tempo não para, é o nome da música. E tem uma frase que é assim, eu vejo o futuro repetir o passado. E em cima dessa frase eu vou trazer algumas informações para vocês. Porque o que a diretoria do Vasco faz é brincadeira. Vamos começar falando da informação do companheiro Gilmar Ferreira, de hoje à tarde, do Extra. Ele disse que por hora a diretoria do Vasco desistiu de contratar o tal do CEO e vai manter o Carlos Brasil aí como homem forte do futebol. Junto com ele, quem vai fazer a montagem do futebol do Vasco é o treinador Zé Ricardo e o próprio presidente Jorge Salgado. E aí, por que eu digo que eu vejo o futuro repetir o passado? O Alexandre Pássaro, quando é contratado, ele não é contratado para ser o diretor executivo de futebol do Vasco. A ideia original e a promessa de campanha da Mais Vasco era ter um CEO do futebol, um gerente executivo, um coordenador, e era montar assim o tripé do futebol. Falei isso no canal e quem me acompanha aqui todo santo dia, eu já vinha avisando. Eles são incompetentes. O Vasco toma não do Juninho Pernambucano, o Vasco toma não do Alexandre Matos, o Vasco tomou não do Anderson Barros, formação que eu nem cheguei a trazer aqui no canal. O Vasco tomou não do Jorge Macedo, que é diretor executivo do Ceará. O Salgado chegou a abrir negociações com ele, também houve um não. Essa questão da efetivação, Carlos Brasil como diretor executivo de futebol, que o Vasco ainda não fala oficialmente, mas a informação do Gilmar Ferreira é essa, é por incompetência. Eu nada contra o Carlos Brasil não, é um ótimo profissional, pelo menos na base. No profissional agora a gente vai ver, mas o que me irrita não é o nome. Se eles vão lá no Corinthians, Carlinhos, seguinte, irmão, tu fez um puta de um trabalho aqui na base do Vasco, tu é identificado com a casa e você tem bastante contatos e a gente quer investir em você para ser o nosso diretor executivo de futebol. A gente confia no teu potencial e tá na hora de tu dar um passo a mais na carreira. Você vai vir um profissional e tá aqui, ó. A chave do departamento de futebol do Vasco tá contigo, a gente confia em você. Poderia dar certo, poderia dar errado, é futebol. Mas ali estaria uma convicção. Mas o que tá acontecendo não é isso. Eles informaram novamente que após deixar o futebol todo na mão do Alexandre Pássaro, CT do Vasco fechado, era o Pássaro e Jorge Salgado, Pássaro e Jorge Salgado, para esse ano, e enfim, eles iam fazer o quê? Colocar a estrutura proposta lá em campanha, que era o CEO do futebol, o coordenador técnico e também a questão ali do gerente executivo. Acontece o quê? Por incompetência, tomar não daqui, não dali, não daqui, dali, desistiram e vão o quê? Improvisar de novo, por incompetência, tomaram um caminhão de não. Lembrando que o Vasco teve próximo de anunciar o Ricardo Gomes como coordenador técnico, melou, e em cima da hora agora eles abortaram a ideia, surpreendendo até o Fernando Praz, que ficou bem chateado, e cortaram também o Fernando Praz como coordenador técnico. Então, mais uma vez, o Vasco esse ano está repetindo já o que foi feito com o Alexandre Pássaro no ano passado. E tu quer mais uma prova de que eu vejo o futuro repetir no passado? O Vasco foi, no meio do campeonato,
tentar contratar e contratou o zagueiro Valber, que era reserva no Cuiabá. E sabe o que o Vasco está fazendo nesse exato momento agora? Informação divulgada de primeira pela Arena Cruz Maltina e confirmada pelo Globoesporte.com, o Vasco acaba de abrir negociações com o zagueiro Anderson Conceição, de 32 anos de idade, que é reserva do Cuiabá. O jogador é ídolo do Cuiabá, mas não jogou nessa temporada. Ele chegou no Cuiabá em 2019, foi peça importante, capitão do time, e ascende à primeira divisão em 2020, mas em 2021 ele não jogou. Era um outro jogador, reserva também do Paulão, lá no Cuiabá. O Valber já veio e não deu certo, e o Vasco brilhantemente vai fazer o quê? Novamente, vai buscar um zagueiro reserva no Cuiabá. Então, mais uma vez eu digo, eu vejo o futuro repetindo o passado. O Vasco, após ter a pior campanha da sua história, a diretoria atual do Vasco faz exatamente tudo o que ela fez na temporada do ano passado, querendo ter resultados diferentes. E aí eu pergunto, você torcedor, você acha que isso tem alguma condição de dar certo? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas essa informação, zagueiro tem contrato com o Cuiabá até o final do ano e o Vasco está tentando a sua contratação. Uma curtinha aqui agora sobre Diego Souza. O companheiro Lucas Pedrosa complementou mais tarde a informação de que o meia Diego Souza está indo para os Estados Unidos passar alguns dias de férias em Orlando e está animado com a possibilidade de retornar ao Vasco da Gama. Ele veio com muito bons olhos. E aquela informação de que o Diego Souza teria uma proposta para poder jogar no Orlando City, inclusive ele tem residência lá, foi desmentida pelo vice-presidente de comunicação da equipe americana. Vou até deixar para vocês na tela o tweet do vice-presidente de comunicação do Orlando City. Então, por hora, ele só tem mesmo interesse do Vasco e do Sport. Vamos torcer para a negociação dar certo. Bom, para finalizar, vamos falar de Alexandre Pássaro. Ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com para os companheiros ali da Central do Mercado e falou que a política do Vasco atrapalha demais o Vasco da Gama. Inclusive, ele disse que tem pessoas que têm muito esse projeto de poder e vaidade dentro do Vasco da Gama. Eu vou deixar com vocês aí as palavras do Alexandre Pássaro comentando a política do Vasco, mas antes eu venho te lembrar da minha grande amiga que está me ajudando nesse momento agora de Mercadão da Bola, que está pegando fogo, e sem ela eu estaria bem atrapalhado. Quem? A OneFootball. O OneFootball é extraordinário. Nela você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano, ainda pode ver todos os jogos do campeonato alemão de graça, ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. Quer ficar bem informado, ver jogo de graça, acompanhar dados estatísticos e ver a central do mercado? É só baixar o aplicativo da OneFootball, que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E o mais bacana, a OneFootball é parceira oficial do Vascão da Gama. Bom, vou deixar com vocês agora o depoimento do Alexandre Pássaro, que ele deu à Central do Mercado do Globoesporte.com, comentando sobre essa passagem dele no Vasco da Gama e se de fato essa questão política do Vasco atrapalha no dia a dia do clube. A primeira coisa que eu queria ter a oportunidade de falar, assim, aproveitar a oportunidade de estar com vocês para falar, é que assim, enfim, o dia que eu tiver neto, ou se Deus quiser bisnetos, eu contarei a todos eles que eu tive o prazer e a honra de trabalhar no Vasco da Gama, porque para mim foi uma honra, enfim, uma coisa gigantesca que eu levo, enfim, no coração, como uma das maiores alegrias e honras da minha vida, à parte de todo esse cenário. Quando você diz que quando eu cheguei tinha um cenário político muito complicado, quando eu cheguei, quando o Mazuco chegou, quando o Pelaipe chegou, agora quando o Brasil chegou, enfim, quando o Newton Drummond chegou, enfim, é uma realidade que pessoas como o Jorge Salgado, e eu digo especificamente dele, como presidente do clube, tenta mudar, né? E toda vez que você tenta mudar um comportamento, uma política, um cenário, uma verdade que lá existe, você encontra muitas barreiras que não te deixam você caminhar limpo, né? Caminhar sozinho. Você tem que gastar energia, tempo, paciência, quebrando essas barreiras que, no mundo ideal, seriam todas desnecessárias. Elas são barreiras ao próprio clube. Então, isso é uma coisa muito difícil. Agora, da minha forma de trabalhar, e talvez isso, enfim, na verdade,
quando matematicamente se confirmou que não ia sair, eu chamei o presidente, que não ia subir, eu chamei o presidente, disse que eu ia sair, mas talvez tenha me custado um pouco o ambiente interno com as pessoas políticas de dentro do Vasco, porque eu não faço questão absolutamente nenhuma de participar desse tipo de, enfim, de mundo. Não é o meu mundo, entendeu? Não é o nosso mundo. Todos nós aqui trabalhamos, né? Vocês trabalham para o empregador de vocês, eu trabalho para o meu. Vocês defendem com unhas e dentes o empregador de vocês, eu defendo com unhas e dentes o meu. Aquela média de receber o conselheiro, ouvir, não, papo, assim, educação com todo mundo é uma coisa meio que básica, né? Que, assim, enfim, isso é uma coisa que em todos nós acho que vem de berço, mas a questão de fazer vista grossa a eventual prejuízo do clube em nome de ser um conselheiro, ou ser um vice-presidente, ou ser alguma coisa, eu não engulo. Então, para mim, eu trabalhei... Embora famosa carteirada, né? O cara chega lá dando uma carteirada e... Embora eu soubesse de todo o barulho externo, e eu digo do Vasco, porque a tua pergunta foi do Vasco, mas assim, eu também, no São Paulo, o Hernão, o Edu sabem, de vez que eu fui ao conselho lá, deliberativo, enfim, responder aos 100 e poucos conselheiros que estavam na reunião sobre perguntas e etc., que no final das contas vira um papo de botequim. Né, vira um papo mesmo de torcida, e que eu não tenho demérito, as coisas só precisam ser colocadas no lugar e do tamanho que elas são. Então, embora existisse toda essa barulheira do lado de fora, e às vezes até do lado de dentro, né, o lado de dentro que é um pouquinho do lado de fora, eu pude trabalhar com as minhas convicções, com a minha equipe, eu, enfim, falando com os atletas, até conversei com o Cano esses dias, porque, enfim, ele se despediu do Vasco, eu falei com ele recentemente, todo mundo que estava dentro do projeto ali dentro do Vasco, até você que estava fora e acompanhou, sabe o tanto que a gente fez, o tanto que a gente blindou aquela estrutura e acabou não sendo o suficiente, né? Também por causa de erros que eu cometi, que a gente cometeu, isso a gente não tem nem o que falar, mas de fato toda essa estrutura, toda essa barulheira do lado de fora e todo esse desejo no final das contas, de protagonismo e poder, porque é assim que eu vejo, né? O amor ao clube em determinado momento, na grande maioria dessas pessoas, não falo de todos, por exemplo, não falo de jeito nenhum do Jorge Salgado, porque ele é tudo menos isso, mas todo esse amor, toda essa paixão dessas pessoas, em determinado momento, ela vira desejo de protagonismo e desejo de poder. E aí, enfim, as pessoas se perdem, as pessoas se travestem, as pessoas usam determinadas coisas como profissionalização, isso, aquilo, para chegar no mesmo lugar. Então, isso é uma coisa que, de fato, como eu respondi lá na primeira pergunta, é uma coisa que eu vejo como prejudicial. E quem me acompanha há mais tempo, como o Hernan, como o Edu, eu só tenho um discurso. E o meu discurso é esse, é no que eu acredito e vou morrer com isso. Bom, galera, que a política do Vasco ela atrapalha, a gente sabe que ela atrapalha, mas não dá pra botar tudo também na conta da política do Vasco, né? Porque não foi a política do Vasco que montou esse time pra essa temporada. Bom, galera, é isso. Vou encerrando minha participação por aqui e amanhã de manhã cedinho eu volto com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral. Deixa o like aí que ajuda a gente bastante. E se tu for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E aí toda vez que tem vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, volta mais, tamo junto. Valeu, fui!